Simbora lá, galera. A gente vai pro tema de hoje, então, né? Aproveitando aí o dia do trabalho, vamos ver o mercado legal da nossa planta e... Já pensou trabalhar com o que você ama? Cara, não tem preço aí. Vamos analisar um pouco, Vitão, as profissões nesse mercado aí que tá se abrindo, né? Porque a gente brinca aqui, é só uma planta, mas essa planta pode mudar vidas, né, meu querido? Essa frase que parece provocativa vai convidar a gente a abandonar o senso comum aqui, ó. Sim, é só uma planta de fato, mas essa simplicidade esconde um potencial que é revolucionário, cara. Tanto econômico, terapêutico, cultural e político. Não se trata apenas da gente legalizar ou descriminalizar. Trata-se de quê? De reconhecer um novo campo de trabalho, Vitão, de futuro e de reestruturação de valores sociais, meu querido. Cara, hoje a gente fez um compilado muito legal, né, de tudo que já está acontecendo nos países regularizados. Por exemplo, o Brasil já tem muita gente trabalhando com cannabis, mesmo ainda não liberado geral, já tem várias formas de se acessar a cannabis de forma legal e esse mercado já está acontecendo. Todo mundo aqui já sentiu o impacto dele de alguma forma, seja através de consultores, de médicos ou de associações, enfim, tem N pessoas já trabalhando com esse mercado. E com essa decisão que vai vir agora da Anvisa, a gente já conversou aqui semana passada, se retrasada, sobre trabalho, e hoje no Dia do Trabalhador a gente vai te dar, cara, o caminho para você entender. Às vezes você tá aí precisando, né, tá querendo, tá pesquisando, tá vendo que esse mercado é uma possibilidade, então a gente vai te dar aqui o creme de la creme para você entrar de forma certa. Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza App, Suruma Jardinagem, Flora Urbana, Gorilla Microbes, Flower Mind. Cara, é porque a gente reparar países onde já está legalizado ou já tem uma regulamentação, Tiagão, o impacto econômico é notável, né? Milhares de empregos a gente vê direto, tanto indiretos quanto indiretos, impostos arrecadados, os novos setores empresariais e também avanço principalmente na pesquisa científica. Enquanto isso, meu querido, aqui no Brasil, a gente vai bem devagarinho, cara. E ó, tem conquistas importantes, como a gente sabe aí do habeas corpus para cultivo medicinal, que já dá um alívio para quem precisa fazer esse cultivo. As próprias associações garantem acesso aí a tratamentos, mas a gente está bem longe, né, queridão, desse mercado funcional de verdade aí. Então, a gente precisa avançar nisso e a pergunta que fica é qual? A gente deve o quê? Será que vai legalizar? Mas o que a gente está fazendo para fazer essa legalização chegar para todo mundo, né, cara? Cara, é isso, assim, muitas vezes, cara, a profissão não existe, mas ela passa a existir a partir do momento que você começa a executá-la. Então, assim, por exemplo, não existia o direito canábico, mas os advogados começaram a executar essa área e é onde veio crescendo cada vez mais. Por quê? Porque eles quiseram? Não, porque eles foram exigidos. Pessoas precisavam desse serviço e eles começaram a ver que essa necessidade era cada vez crescente e, mais do que isso, existia muito mais demanda do que oferta para atender esse público. Então, eles já formaram esse mercado já há alguns anos aqui no Brasil. Os médicos também seguiram na mesma pegada, mesmo porque eles foram até requisitados antes, né, pelas mães ali, que estavam ali tentando buscar uma alternativa para os seus filhos com tratamentos que não eram tão eficazes ali na situação no qual as crianças estavam passando, né? E aí foram atrás dessas alternativas, estudaram, pesquisaram, fizeram o quê? O que o governo deveria estar investindo, né, na pesquisa, né? Então as mães, né, não só as mães, mas os cultivadores, né, foram lá, pesquisaram, se informaram e começaram a dar acesso a essas pessoas, a essas informações, onde todo esse mercado surgiu. E hoje você já tem acesso a todas essas informações. Exato. Né? Olhar para esse mercado e entender as oportunidades que esse mercado está te oferecendo aí na sua região, que é diferente da minha região, da região do Natural, do Vitão. Sim. Cada região tem a sua peculiaridade.
basta você começar a olhar com um olhar mais crítico e oportunista dentro desse mercado e dessa oportunidade, né, natural? Exato. E aí a gente começa a entender quais as profissões aí, né? Primeiro, cultivo e produção propriamente. A gente já vê isso nos países legalizados de fato, né? E aqui, né, Vitão, nascem as primeiras profissões dessa cadeia de produção. Os growers, os técnicos, os geneticistas, consultores agronômicos. A gente já vê nos Estados Unidos, Uruguai, Canadá, essas pessoas não são apenas growers, né, cara? São especialistas de fato. Controle de clima, fotoperíodo, qualidade do solo, microbiologia e técnicas também de cultivo regenerativo. E aí, Vitão, a reflexão que a gente tem que fazer, imagina se o Brasil legalizasse o cultivo hoje, cara. Quem que estaria capacitado para atender essa demanda? Teria, mas muito poucos, né? Porque, pô, quem tá estudando aqui agronomia hoje no Brasil tá vendo outras culturas, né? Porque é o que traz dinheiro aqui pro país. O cara tá vendo soja, milho, feijão, arroz, entre outras culturas aí, de possibilidade de ele conseguir até financiarizar melhor, né? Porque aqui no Brasil ainda está criminalizado, mas agora a gente vai ver esse negócio aí da Anvisa e o que a gente tá conseguindo enxergar, né? Através de todos esses debates, onde a gente acompanhou todos, tem até vídeo aqui no canal, a gente acompanhou todos os debates que tiveram até agora, inclusive... Da Anvisa mesmo. Da Anvisa, né? Calma. Não é bem assim. A Anvisa é só 50%, nem 50%. Porque, na verdade, a Anvisa é subordinada ao Ministério da Saúde. Exato. E a 344, né, que é o que determina a lei lá de drogas, essa portaria não é da Anvisa, essa portaria é do Ministério da Saúde, que tem que fazer essa mudança, além que a Anvisa tem que fazer a regulamentação que é subordinada ao Ministério da Saúde. Mas mais importante do que isso é o mapa, né, o Ministério da Agricultura e do Abastecimento ali, né? Então, assim, é aí que é onde nos interessa para o cultivo do cânhamo. Só voltando aqui, ó, trazendo isso, nessa última reunião até, que eles deram de, cara, isso aqui vai acontecer. Plantas de até 0,03 de THC, ou seja, plantas de CBD, vão ser possíveis você plantar para comércio aqui no Brasil, para você montar uma empresa para você fazer remédio, para você fazer cânhamo. Então, plantas de até 0,03 aqui no Brasil, cara, isso aqui esse ano ainda, eu acho que a gente vai ver nascer muitas fazendas. Por isso que a gente tá falando de 0,3. É 0,3. Não. 0,2, na verdade, eles estão querendo. Na verdade, Vitão, então, essa nova regulamentação que está saindo atual, eles abaixaram para 0,02 de THC, que vai dificultar mais ainda, mas aí existe uma pressão e aí também depende de que vocês também façam essa pressão para fazer essa mudança para até 1% de THC, que também é uma quantidade irrisória. Irrisória que não traz os princípios ativos ali de fato, né? Para o nosso país, né, tropical, é muito importante ter esse aumento, porque senão vai inviabilizar essa produção em larga escala do cânhamo no país. Exatamente. A próxima parada da cadeia inteira é as extrações e o laboratório, né? A gente vê ali que após a colheita, Vitão, aí entra o trabalho de quem transforma a planta de fato nos produtos. É o trimming, a secagem, a cura, extração de óleos, produção de tintura, alimentos, cosmético até, né? Então, muita variabilidade. E aqui nascem os especialistas, bioquímicos, farmacêuticos, engenheiros químicos, né? E nos países legalizados, os laboratórios já trabalham com alto padrão para garantir a segurança do consumidor. No Brasil, essa etapa ainda está quase artesanal ainda, né? Porque as associações fazem isso, mas num nível muito mais baixo, e os pequenos grupos ainda enfrentam essa insegurança jurídica que é constante. A análise, né? Por que o Brasil forma excelentes cientistas, mas fecha os olhos para um dos setores que são mais promissores da biotecnologia mundial, né, Vitão? É a porta que a gente tem, né, para entrar de novo na fronteira do conhecimento. Por exemplo, o Brasil é muito forte no agro. Hoje em dia, o que a gente está vendo é que a fronteira do conhecimento está tanto nos microchips e também na inteligência artificial, um pouco ali de tecnologia, mas a fronteira do conhecimento dessa área química e biológica é uma que a gente pode estar aí competindo de igual para igual com China, Estados Unidos, Europa, Ásia. A gente tá ali brigando, então, pô, é uma puta de uma oportunidade, né? Desculpa. Porque
o Brasil, além de exportar muitos produtos de commodities, né, do agro, né, ser muito famoso, um dos produtos que o Brasil mais exporta, vocês não vão acreditar, mas é verdade, é mão de obra qualificada, técnica, científica, principalmente para pesquisas e estudos extremamente cabulosos. Eles vão tudo para fora, as empresas vêm e levam embora. Levam mais profissionais capacitados do Brasil para fora do que jogadores de futebol, tá ligado? Então, assim, se você se profissionalizar e o mercado do Brasil não se abrir, não se preocupe, porque o mundo inteiro tá de olho aqui, porque nós somos excelentes profissionais e o mundo sabe disso. Só quem não sabe disso é nós mesmos que não reconhece esse fato. Doutor Coelho aqui, cara. A prova de mão de obra exportada brasileira. Aí, ó, é a prova, né? Assim como o Deathwish e uma galera que vai pra fora, cara, aí, né? Através daqueles capítulos com o Deathwish já trabalhando no Uruguai, a gente exportou gente pra Tailândia, pra trabalhar lá. Cultivador daqui, ó, da comunidade aí, ó. Comunidade, já foi lá pra Tailândia. O Dr. Florhead se exportou. Então, galera, se exportou. Ele falou, me exportei. E aí a gente vai para a próxima área da cadeia de produção, que é o comércio e os dispensários de fato ali, que já tem nos países legalizados, né? E aqui a gente encontra o mercado e a sociedade, né? Porque daí os budtenders, atendentes especializados que vão escutar o paciente e explicar muitas vezes as diferenças entre os canabinoides, os terpenos, os efeitos que cada planta vai ter e os tipos de uso também. Fora isso, ó, já tem os gerentes de dispensário, que eles precisam entender da legislação, né, do compliance também, o estoque, marketing, saúde pública, e essas funções vão exigir formação específica, né, Tiagão, que hoje só existe em cursos internacionais. Imagina o que aconteceria se essas iniciativas aqui fossem legalizadas e fortalecidas aqui no Brasil, cara. Cara, são milhares de empregos que seriam gerados da noite para o dia, diretamente falando, sem contar os empregos indiretos que todo esse mercado pode estar gerando, sim, da noite para o dia, porque assim, que o Brasil não está preparado é balela e síndrome do vira-lata, tá ligado? Porque o Brasil é um dos países mais bem preparados para atuar em qualquer mercado, desde que esteja disposto a fazer acontecer, que é o que nosso grande gargalo aqui. Muitas vezes o que eu vejo é que nós não estamos dispostos a fazer o país que nós queremos viver, né? Só ficar criticando e alimentando aquele país que ninguém quer viver e ninguém aguenta mais para poder justificar a sua ida para fora. E chega lá fora também não encontra o seu lugar feliz. E aí quer voltar. E aí volta para onde? Volta para essa zona que tá aqui, que ninguém está querendo arrumar, e eu acho que tá na hora da gente começar a arrumar a casa, porque o primeiro passo é arrumar o espaço de cultivo, organizar a casa e fazer uma limpeza, tirar todos os patógenos, todos os vírus, as bactérias, os fungos, ou seja, remover esses parasitas do sistema que só está travando o nosso desenvolvimento intelectual, pessoal e social. O Brasil merece muito mais do que nós temos hoje. É isso, galera. Por isso a união, né? Da gente em cada um na sua área aí, fortalecer esse mercado e educar, sobretudo, né? E aí, a importância desse próximo tópico, que é a própria educação, conteúdo e marketing aí, né? Isso aqui a gente se encaixa bastante, né? A gente vê a importância de você desmistificar a planta, né? E enquanto o mercado vai avançando, o conhecimento, Vitão, precisa correr junto, né, cara? Por isso, vai surgir aí os educadores canábicos, com curso, palestra, workshop, para criar conteúdo e ajudar a desconstruir esses preconceitos que foram até hoje, né? Então, influencers, produtores de conteúdo, editores, publicitários especializados para criar essas narrativas que fazem a planta sair desse gueto, né, e entrar no debate público de forma qualificada. Então, no Brasil, a desinformação ainda é uma das maiores barreiras, a gente sente aqui isso todos os dias, né, e quem comunica bem, educa. E quem educa hoje vai liderar amanhã também, né, Vitão? Então, a galera que tá querendo trazer esse conteúdo é muito bem-vinda. E não pense você que é fácil, vou começar aqui a fazer videozinho na internet que todo mundo vai assistir. Primeiro, porque as redes sociais nem gostam desse assunto, então você tem que estudar bastante para entender qual é a estratégia de comunicação que você vai usar para falar sobre a planta. Criador de conteúdo, YouTube, Instagram, TikTok. A gente vai falar bastante sobre isso, porque a gente está aqui com um projeto de formação até para pessoas, né, nessas áreas. Mas é importante você entender que não adianta você aprender a fazer marketing que nem a galera tá fazendo hoje no Instagram
ou no TikTok de forma normal, porque uma hora... Tem as peculiaridades, né, Vitão? Não tem jeito. E mesmo a gente tomando cuidado, a nossa conta cai, imagina se você sem esse conhecimento. Então, é importante saber que o conhecimento você tem que buscar, e por isso que o cara que souber lidar, né, souber conversar sobre a cannabis tranquilamente, souber explicar e quebrar esse preconceito, né, e conseguir passar sobre esse crivo das redes, vai estar uns 4 passos à frente. Então, o importante é começar, galera. É isso, ó. E aí a gente convida, né? Aqui na Natural TV a gente tem tanto os nossos cursos aí cultivando o seu remédio, quanto as qualificações da oficina, né? E o próprio Ganza App, você tá de alguma maneira fazendo ali o teu portfólio, né? Porque ali, num futuro mercado legalizado, a gente vai ter ali os cultivadores já que podem embarcar direto numa associação, num clube ou num dispensário, né, Tiagão? Então, o próprio aplicativo traz esse mapeamento do teu trabalho ao longo do tempo, né? Cara, exatamente. Essas profissões, né, que a gente tá falando agora, de educação, conteúdo e marketing, foram as primeiras que surgiram no Brasil, né? Com muitos problemas, né? Principalmente por causa da questão da apologia, porque não se podia falar a palavra, né? Era extremamente restrita. Hoje já tá restrita, imagine como era antigamente, né? Então, esse que era o grande entrave. Hoje conseguimos ter um pouquinho mais de liberdade e isso começou a fluir um pouco mais depois da decisão do STF, né, da DPF 187. Isso melhorou bastante e a gente conseguiu realmente ser reconhecido e entrar dentro desse mercado da educação, né, de gerar conteúdos, de fazer publicidade para redução, principalmente de produtos para redução de danos, né, que esse sempre foi o foco, né, do marketing, né, dentro desse mercado, buscar a redução de danos, e é o que a gente aqui também no canal busca, né, a redução de danos. Mesmo porque você fazer o seu autocultivo, você reduz demais os danos, né, tanto para você como para a sociedade num todo, né, pois a gente sabe muito bem que o mercado ilegal não favorece muito o que a gente acredita, o que a gente gostaria como uma nação, né? Vamos dizer assim. O próximo tópico aqui são a área jurídica e política, né? Que vai precisar de um avanço. A gente vê aqui advogados canábicos como peça-chave, de fato, para quem precisa plantar com segurança, por exemplo, o HC, por exemplo, né? Ou quem precisa abrir uma empresa, importar produto, né? E eles também tendem a atuar na construção de políticas públicas. Aqui que eu vejo a questão do jurídico aí como fundamental, né, Tiagão? Consultores legislativos, pesquisadores em relação... Até ex-policiais, como a gente vê, têm entrado nesse mercado, mostrando que a segurança pública e a nossa planta não precisam ser rivais, né, cara? Então, os advogados ali, a gente fala, né? O HC é só um meio, o objetivo final é a legalização de fato. Então, os advogados aí, e a área dos políticos principalmente, tem essa missão de criar leis que tirem a gente dessa loucura que vive até hoje, né? Cara, porque a estratégia dos advogados é gerar uma estatística confiável e segura de pessoas que fazem um uso indispensável da cannabis. Então, ou seja, você pegando pacientes, né, e impetrando ali o habeas corpus pro autocultivo, você demonstra o quanto as pessoas realmente têm interesse e têm benefícios através disso, né? E aí é uma forma de você forçar a regulamentação e demonstrar através de dados essa força e essa necessidade, né? Para que os políticos sim possam criar leis. Mas o que está acontecendo é que eles estão tentando criar leis, mas estão ignorando o autocultivo. E isso é um problema gravíssimo que a gente tem que fazer o quê? Pressionar e criar estratégias cada vez mais ousadas acima do sistema judiciário com os advogados e para cima dos políticos através de organização social pública e fazendo parte do quê? Daquelas audiências públicas, né? E indo lá e reivindicando o que realmente nós queremos sem ter medo de dar a cara a tapa. Mesmo porque não estamos cometendo nenhum crime. Pelo contrário, queremos deixar de ser julgados como criminosos, não é mesmo? Exatamente, galera. Aqui foram então algumas profissões aí que já estão em funcionamento nos países legalizados aí ou regulamentados como possibilidades aqui para o Brasil. E fora, cara, uma infinidade de outras possibilidades como as grow shops, mercado de fato ali do consumo grower e tudo mais, né? E aí a gente começa a refletir aqui para o Brasil, né? É uma realidade que está em transição aqui no Brasil hoje, né? Ou seja, apesar de ainda ser ilegal, esse mercado começa já a se formar,
né, tanto na parte de cursos, na parte justamente de grow shops, head shops, né, insumos aí para cultivo, né, e também associações como a PEP, a Brace, a Cultive, a Santa Cannabis, né, e outras aí que realizam um trabalho que deveria ser do Estado, Vitão, né, ou seja, cultivam, processam, entregam um remédio, formam médicos e ajudam os pacientes. Então, essa zona cinzenta vai revelar que a gente precisa de muita organização ainda para fazer dessa desobediência civil pacífica uma parada que mude o cenário concretamente, né, cara? Porque, velho, esse mercado está acontecendo no país, só que o nosso real tá indo lá para fora, virando doletas e indo tudo pro estrangeiro e não tá ficando nada aqui. Ou seja, o dinheiro nosso duro, suado que a gente produz, né, e trabalha aqui no nosso país, a gente está demandando tudo para fora por causa de uma ignorância, né, das autoridades aí do país. Parei rapidinho, eu queria só levar um ponto aqui, né, que é muito importante a gente tocar nele. Nos Estados Unidos, para eles fazerem, por exemplo, a internet ou um iPhone, a IBM, que seja, né? O que eles fizeram, galera? Tipo assim, ó, não adianta, por exemplo, o que hoje aqui no Brasil tá acontecendo, né? As empresas estão dependendo de investidores anjos, investe naquela empresa desenvolve a ideia e depois vem um capital estrangeiro, compra essa empresa e às vezes até exporta, né? Esse é até o motivo da gente exportar muita mão de obra qualificada. Eu vejo que o Brasil, para competir nessa nova fronteira tecnológica, o Brasil precisaria primeiro investir aqui, mesmo assim, através de, seja licitação ou pesquisa, né, nas universidades, formar uma empresa, a entender que vai demorar um pouco para ela competir com as empresas de fora, porém, fortalecer essa empresa no início, fazer essa empresa suprir o mercado, essa empresa, mas pode ser várias, tá? Suprir o mercado nacional, para aí depois, quando a gente for exportar, a gente tá com uma empresa grande realmente. É assim que as indústrias de carro, todas as indústrias que concorrem na fronteira tecnológica, né? Por exemplo, a Samsung lá da Coreia do Sul, a Nintendo do Japão, a IBM dos Estados Unidos, a Volkswagen, enfim, né? N empresas, elas têm que fazer isso, porque se você já ir para o mercado muito cedo, a sua ideia ou ela vai ser copiada, ou você não vai ter fôlego, né, para você competir num mercado de grande escala, que é o mercado mundial, é o mainstream do mercado ali, né? Sim, cara, é doideira isso mesmo, né? E aí a gente vai, né, nesse reempreendedorismo do verde aí, né? Porque agora pode ter muitas novas iniciativas, né? A economia que ainda é marginal tem criatividade porque se mantém, tem um impacto social já mesmo sem estar legalizado e principalmente, Tiagão, a cultura agro tem uma identidade, cara, né? Uma filosofia de fato, assim. Então, olha as possibilidades que a gente pode ter na frente. Grow shops, head shops, aplicativos, cursos, serviços de cultivo de uma maneira geral, produtos artesanais. A gente nem colocou aqui, mas tem arte, tem música, tem cultura, tem um monte de coisa aí que pode ser valorizado e abrir um mercado amplo, né? Cara, já está acontecendo, né, todo esse mercado aí, mas de uma forma ainda muito irrisória, né? Assim, falando, né, questão de eventos, né, culturais, principalmente, estão tendo alguns, mas ainda é bem pouco perto do que poderia ter, né? Porque a gente sabe que essa área de eventos, ela ocorre de segunda a segunda no país inteiro e principalmente nas cidades turísticas. Então, é um mercado extremamente aquecido e que poderia estar mais aquecido ainda com esses produtos, né, com esses serviços de reempreendedorismo que estão para surgir, né? Eu queria só responder aqui o comentário do Bruno Saladonha. É um comentário que me machuca muito porque é um espírito de vira-lata que ele não entende a potência que pode ser o Brasil. É justamente pelo Brasil ter importado, né, esse tipo de pensamento que ninguém quer nada do Brasil, que a gente acabou vendendo de tudo. Então, exato. Lá, o que ele falou aqui, ó, mano, ninguém no mundo precisa da maconha do Brasil. A gente fuma uma das piores flores de maconha que se tem disponível. Europa, Oceania, América do Norte, praticamente só fumam flor, mas internamente sim. Agora eu vou te responder aqui, Brunão. Ó, ao contrário do que você está imaginando, eu mesmo tive que comprar uma flor gringa lá no meu processo de HC, né, para fazer todo a prova de precisava mesmo, né? Beleza. Cara,
a flor era horrível. A flor que eu planto em casa é N vezes melhor. A gente, as associações aqui, pode ter certeza, principalmente as associações sérias que tem um grande agrônomo, um grande cultivador, porque às vezes o cara não precisa ser agrônomo, mas um cara que estudou bastante cannabis ali, já tá cultivando há 10 anos, pô, ele vai tirar uma flor muito melhor do que as que estão disponíveis no mercado. Óbvio, lá nos Estados Unidos tem flor boa. Lá no Canadá tem flor boa, gente. A gente tem no Canadá o Dr. Flowerhead, um dos master growers, tá ligado? Ali, produção de alta qualidade. Você pega nos Estados Unidos lá, tem o xará do Alien Codes lá, que é a atual campeã, né? E foi campeã nas últimas também Copas Canábicas ali nos Estados Unidos, tá ligado? Que quem é o master grower lá é o Bruno, que é um brasileiro, tá ligado? Se for pro Uruguai, nós temos lá, mano, um dos melhores cultivos que no Uruguai, que é com o DEF, tá ligado? Então, assim, pra onde você olhar, se você for na Espanha também, diversos ganhadores de Copa lá na Europa, tá ligado? São brasileiros que estão ali indo e ganhando. Então, assim, meu amigo, peraí, cara. É uma coisa que a gente compra aqui, velho, nas biqueiras, que não é produzida no Brasil, é produzida Exatamente. Isso é fruto do proibicionismo, cara. Tudo por isso que você... Então, peraí, velho, não compare, mano. É o que eu falo, desculpa com o palavreado, né? O ânus com as nádegas, tá ligado? Estamos na mesma região, mas são coisas diferentes, tá ligado? É, muito bom. É isso aí, galera. Vou puxar o comentário da Florista também. A arte, né? A gente vê muito arte. Mandar um beijo pra Florista, pro Zanon, pro Rafael aí, galera. Galera forte aí, que traz um conhecimento de sensibilização, né? Através da arte aí, da música. Vamos ter música nova, inclusive, aqui no canal, logo menos também. E é a potência da arte como transformadora de preconceitos aí, né, cara? O futuro possível pro Brasil aí, porque, Vitão e Tiagão, com uma regulamentação que seja justa, de fato, e aí a gente tem que estar antenado e reivindicar as nossas demandas aí, o Brasil pode virar potência, ao contrário do nosso querido que falou agora há pouco. A gente, de fato, pode virar potência aí pela série, pelo conjunto da obra, né? Clima favorável, biodiversidade rica, a capacidade técnica, como a gente viu aqui, da galera, e a demanda interna e externa, Vitão. Nesse mercado assim como a China tem 2.000 anos, o Brasil, nesse mercado de cultivo, os nossos indígenas, desde antes, já cultivavam ali a Amazônia de forma mais efetiva, que o humo de minhoca deles ali, até hoje, é impresso, né, ali na Amazônia. Até o Felipe Castanhari soltou um vídeo sobre os índios antes de 1500. Então é muito legal você entender ali como é que foi feito o cultivo da nossa Amazônia, de como eles faziam para fazer esse cultivo. E hoje, galera, o agro, vocês sabem, né? A gente tem nossas críticas, né, ao agro brasileiro, porém, em termos de cultivo, galera, a gente disputa com os Estados Unidos, que beleza, a gente tem terras melhores, mas tecnologia eles têm muito mais que nós, e nós competimos de igual para igual. Não é à toa que com essas guerras tarifárias aí, agora o Brasil vai exportar 30% a mais de soja para os chineses. Então no cultivo a gente comanda, galera. Se a gente começar a plantar ganja, não tem para ninguém. O Brasil passou a produção de soja dos Estados Unidos. O Brasil hoje produz mais soja que os Estados Unidos. Só tem um detalhe, a gente produz mais com menos terras, tá? Exatamente. Então, olha só, cara, no sudoeste do Paraná, eu sei, galera, que tem gente que vai achar isso meio ruim, mas só você vê a qualidade técnica de cultivo que a gente tem. No sudoeste do Paraná, os caras fazem 4 colheitas de soja por ano, pô. Então... tipo assim, é como se você tivesse um cultivo de larga escala de ganja e você fizesse 4 colheitas por ano em larga escala. Mano, isso é muito... Colheitas a cada 3 meses. Esse é o ciclo perfeito top ali, né? Galera, se a gente chegar nesse nível aí, se esse negócio regulamentar, a gente vai ser os melhores cultivadores de CBD primeiro. Exato. Depois causar até uma mudança genética na cannabis, que vai começar a vir... Ficou durante um tempo vindo genéticas com mais THC, né? A gente vai mudar essa reverter CBD que nós vamos plantar aí, velho. Vamos fazer a CXZ, CWQ, tá ligado? A gente vai inventar, vai criar canabinoides, velho. Aí, só mandar um beijo pro cultivo da Paz aqui, ó. Mandou um salve pra nós aí, ele vai ter que sair, mas tá com a gente aí, ó.
já tá no curso com a gente, só conhecimento. Tamo junto, meu querido, tamo junto, vamos cultivar na paz sempre aí, cara. Tiagão, só levantar uma parada que fica também, porque a gente vê que em outros países também, a gente tem que tomar o cuidado para não correr o risco de repetir coisas ruins que aconteceram em legalizações fora. Por exemplo, a exclusão dos pequenos produtores, a concentração do poder, os lobbies ali, né? E o apagamento da cultura canábica popular, cara. É aqui que a gente tem que bater o pé nessa reparação histórica, né? Cara, exatamente. Assim, temos que pensar nisso, né? E como que a gente vai fazer com que isso realmente ocorra e chegue em quem realmente precisa dessa reparação social, porque isso é extremamente importante, porque são pessoas que foram afetadas de forma negativa durante milhares de anos, né, durante vários anos, né, não só dos seus antepassados, mas na sua presente vida, já muitas pessoas sofrem com essa repressão e que precisam ter essa reparação, né, porque a gente sabe que, por exemplo, o tempo perdido jamais será devolvido, né? Então, pelo menos que a gente consiga tentar dar, de uma certa maneira, um conforto maior para essas pessoas conseguirem o resto dessa vida que lhes sobraram, um pouco mais de conforto, né, bem-estar e qualidade de vida, né? É isso, porque, Vitão... E é a missão da comunidade, né? Porque, pô, aqui na comunidade, diferente de outros lugares, a gente vai sim lutar por essa reparação histórica, a gente vai surfar o mercado, sacou? A gente já decidiu que vai surfar o mercado, mas a gente não vai deixar nenhum de vocês para trás, galera. Então, gruda na gente aqui, que a gente vai estar aqui para levar para vocês, fazer realmente essa reparação histórica, e o que tiver ao nosso alcance, a gente vai levar para vocês, né, Natural? Exato, porque quando a gente tá falando de profissão da nossa planta, cara, é falar de uma cadeia que ela é complexa, né? Uma cadeia econômica, cheia de diversidade, potencial, e aí vai desde a biotecnologia até o ativismo, do autocultivo, até o comércio internacional. E o que tá em jogo? Não é apenas o mercado, mas aí o que a gente está construindo aqui ao longo desses anos, né? É uma nova forma de pensar, Tiagão, tanto de forma econômica, saúde, educação e, principalmente, liberdade, né, Tiagão? Liberdade, cara, é isso que a gente luta. Cara, a liberdade, velho, é o bem mais precioso que nós temos na nossa vida, né? A liberdade de ser quem nós nascemos para ser, né? Nós escolhemos ser, né? Que é o mais importante, você escolher ser quem você é, não as pessoas dizerem como que você deve ser né? Porque elas não sabem o que é melhor para você, só você é capaz de decidir o que é melhor para você. Então, assim, a liberdade é o grande privilégio da vida, né? É o grande presente da vida. Eu quero que você que está assistindo a gente aqui, ó, preste bastante atenção na informação que eu vou passar agora, porque pode ser aí a maior oportunidade profissional da década, tá chegando agora. Porque, ó, a Anvisa e o governo federal, como a gente viu, estão em processo avançado para regulamentar o cultivo medicinal e industrial da nossa planta. A gente vai acompanhar aqui, tem até o final de maio agora. O prazo é agora. Então, o que vai acontecer? Vai revolucionar o mercado de trabalho no Brasil, Tiagão. O que isso significa para você, né? As primeiras vagas de trabalho para growers profissionais já estão surgindo aonde? Nas fazendas de cannabis medicinal, né? Que a gente vê por aí, por exemplo, a Aurora, a Conap, né? A Farmacielo, enfim, e todas elas estão de olho aonde? Aqui no Brasil, né? Então estão a pá de olhão os laboratórios, as farmácias de manipulação, né? Que fazem as extrações, né? Dos óleos, né? Que produzem ali os derivados, já estão correndo atrás também, né? As indústrias aí de cosméticos, né? De alimentos e suplementos alimentares à base de cânhamo, também já estão se mexendo aqui dentro, né? A gente já está vendo muito isso. E aí tem as cooperativas e associações de pacientes que já são, né, uma realidade por aqui. Ou seja, vai surgir muitos empregos, mas existe um problema para a maioria dos cultivadores, que é não ter um certificado válido, né, mano? Por exemplo, às vezes o cara quer ir lá participar dessas vagas mesmo que tá rolando da Aurora, da Conap, da Growth, mas não tem um certificado ali para mostrar, pô, eu sou capaz de fazer isso. Se você não tiver isso, mano, você vai ser invisível, tá ligado? Nesse mercado. Não. E aí, se a gente pensar, quando as empresas começarem a contratar de verdade, elas vão procurar, não vão arriscar, né? Elas vão procurar quem já tá no mercado ali regulamentado. Então, você vai precisar de uma comprovação do conhecimento técnico, né? Mesmo que você saiba plantar, não basta isso. Precisa dessa comprovação. Um certificado reconhecido também, porque isso vai precisar para cumprir as exigências da
Anvisa futuramente e, principalmente, Tiagão, credibilidade profissional, porque ninguém contrata grow sem comprovação, né, cara? Exatamente. Então, se você não tiver um certificado válido, né, suas chances de emprego caem, drasticamente para mais de 80%, né, de acordo com os dados norte-americanos ali. Então, você, competirá no mercado ilegal, né, informal, ou seja, onde os ganhos são muito menores do que no mercado legalizado, né, regulamentado. Você vai perder as vagas e as oportunidades para quem? Para quem se preparou antes. Galera, a estimativa aí é de um mercado que vai colher 80 bilhões, ou 10 bilhões por ano, né? 10 bilhões de reais por ano. Ou seja, cara, uma partezinha disso aí, se você tiver certificado, não é possível que você não vai fazer parte desse mercado, mano. E aí, Vitão, tem outra. A gente fez um levantamento aqui dos dados dos Estados Unidos e do Canadá, depois o Dr. Coelho até fala aqui, ó, onde a cannabis já é regulamentada, e olha só os valores aqui, ó. Os growers iniciantes, eles ganham em média de 8 mil a 15 mil por mês. Os growers que são especializados em extração, em genética, cultivo orgânico, passa dos 30 mil por mês. E ó, tem mais, os consultores técnicos, que é a cadeia top da cadeia ali, podem faturar até 50 mil por projeto. Dá uma olhada nisso, galera. São dados de pesquisa de mercado que a gente levantou aqui, não sou eu que tô falando da boca para fora, vocês podem até ver depois aí. E aqui no Brasil, Tiagão, com a regulamentação, isso pode ser bem parecido, cara. Você já pensou você ganhando de 8 a 15 pau por mês ali, trabalhando com o que você ama, mano? Pelo amor de Deus. Mano, o natural. E, mano, isso não é uma utopia, velho. Eu sei que será possível isso acontecer aqui no Brasil. Por quê, cara? Porque as empresas internacionais e brasileiras já estão fazendo, né, os investimentos necessários. As farmácias, né, as farmacêuticas, a indústria, né, já vão começar a buscar esses profissionais, os growers, que já estão certificados para trabalhar em suas fazendas, não é mesmo? Então, quem chegar primeiro terá as melhores oportunidades, né, não, Vitão? Não, eu vou falar, eu vou pegar o Vitão aqui, porque eu vou deixar a deixa do nosso curso aqui, Cultivando Seu Remédio, que você vai receber justamente isso que é necessário. Certificado reconhecido no mercado, é o mesmo que as empresas vão exigir no futuro ali. Acesso vitalício a qualquer atualização que tiver, e conforme as leis vão mudando também, a gente vai atualizando. As técnicas aí do zero até a extração profissional, né? Que tudo que o mercado está procurando é esse tipo de qualificação. E ó, se não gostar do conteúdo, tem 7 dias, Vitão, para deu o dinheiro de volta aí. E ó, a regulamentação vai sair em maio, a gente espera que saia agora, a gente vai estar atento aqui, vamos puxar vocês para estar com a gente, e quando essa lei for publicada, pode ter certeza, Vitão, milhares de pessoas vão correr para se qualificar para esse mercado. E claro, as melhores vagas já vão estar preenchidas por quem já está preparado desde já, e quem demora vai ficar para trás com certeza. Então, Tiagão, não dá para esfriar essa chance, o mercado não vai esperar, o futuro como grower profissional começa agora, hoje, meu querido. Então clique agora no link que está na descrição para garantir o seu certificado agora. O mercado de cannabis vai contratar. E a única pergunta é: você estará pronto para entrar nesse mercado? Galera, vou mostrar aqui para vocês aqui um pouco enquanto ele estava falando, eu fui atrás, tá? Os dados do Uruguai. No Uruguai, o primeiro país a legalizar, o setor gerou mais de 5 mil empregos em 2 anos. Ou seja, galera, quando a gente viu essa porta que tá acontecendo aqui no Brasil, que aconteceu lá no Uruguai, o Uruguai é um país minúsculo, pô, é do tamanho do Rio Grande do Sul, tá ligado? Imagina aqui no Brasil, esses 5 mil você eleva a 10ª potência aí, porque várias coisas já estão mais evoluídas, então, cara, é a chance que você tem. No Canadá, né, o salário médio de um cultivador certificado é 40% maior do que um grower que não é certificado ali para estar trabalhando nessa área, né? Então, às vezes, você não tá pronto na hora certa, mano, você vai precisar correr atrás depois, mas imagina que você vai estar um pouco depois ali e vai pegar o mercado um pouco mais inflado. Quem tiver agora vai pegar um oceano azul, né? E são dados comprovados, né? A gente não tá querendo só vender curso, não é essa a ideia, muito pelo contrário, é qualificar de fato. E aí, ó, vou te listar aqui alguns pontos que você pode considerar. Sem o certificado, como a gente já viu, você não entra no mercado regulamentado. E o nosso curso te dá essa credencial que as empresas vão exigir, mudando as leis aí. Então, a lei está prevista para sair agora em maio, e quem se qualificar agora, claro que vai ter prioridade, né, galera? Então, ó, certificado, acesso vitalício e garantia aí de 7 dias para devolver tua grana, Tiagão, não dá para perder, cara.
Cara, as vagas estão chegando aí, né? Você vai esperar ou vai se garantir agora? Então, mano, cliquem aí no link da descrição, cara, e compre o curso, garanta o seu certificado profissionalizante. Não vacila, não mosca. O conhecimento a gente dá, o certificado você tem que correr atrás, ó, que nem o Carlos do Alberto aqui falou, ó. Tenho 3 diplomas, tenho HC e tenho ótimas plantas. Será que eu consigo um trampo desse? Eu vou falar só pra você, ó. Primeiro, faz um portfólio lá no Ganza App, que a gente tá melhorando e ali vai ser o LinkedIn do Brewer. Outra coisa, cara, você tá no caminho certo. Agora você também precisa de network. Tem que estar com a galera que tá estudando todo dia, que tá ativa, entendeu? Ali no mercado. Porque se você ficar passivo, né, como qualquer coisa, qualquer trabalho, né? Você tem que conversar com pessoas que estão afim ali da mesma coisa. É mais ou menos o que a gente faz na consultoria, né? Quem tá ali na consultoria fica sabendo as coisas primeiro por esse tete a tete mais próximo ali, principalmente nas reuniões, né? Aí vai ter avanço, né? O Marcel pergunta, né? Vocês acham que essa regulamentação do câmbio industrial vai abrir caminho para uma regulamentação? Com certeza, né, cara? É o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. E daí, cara, tem que fazer que nem o outro lá. Tem que passar a boiada, né, Tiagão? Mano, porque assim, uma andorinha não faz o verão, ela só anuncia a chegada da primavera. Então, assim, tem que fazer a debandada para poder a coisa acontecer de fato e não ter mais o que eles querer correr, né? Querer fazer, impor para nós. Nós temos que impor o que nós queremos e não ficar aceitando o que a minoria impõe para nós. Exato, ó, pergunta aqui do Eric, como fazer o curso para ter o certificado? O link tá na descrição aqui, ó, é o Cultivando o Meu Remédio. Vambora aí para esse conhecimento, acesso vitalício, a gente te espera, galera, a gente te espera aí. Você compra o acesso ao curso, é todo ali no Ganza App mesmo, pra vocês entenderem ele como é que é, tudo lá dentro do Ganza App, tanto a rede social, quanto o diário de cultivo, quanto os cursos, acesso à consultoria, tudo a gente tá deixando por lá, então se cadastra, mano. É isso, vambora, galera. Vamos voltar pro Ganza App, então, para fechar nosso bloco de react aqui, ó. E olha só o que aparece logo de cara, Thiago Reis. Olha isso, Vitão. Minha Nossa Senhora, hein? É do Grande Goiano Grow. Aí sim, Jardim do Goianão aí, ó. Que bomba, hein? Olha isso, a folha tem resina até a pontinha, cara. Tudo. Goianão. Grande brother que fez o HC ano passado com a gente na turma aqui, hein? Veio forte nas 2 Copa Grow, nas 3 Copa Grow, e o Goianão sempre tá entre os primeiros ali. E esse ano, o da roça, medieval, improvisa. Ó, tem concorrente, hein? Nossa! Relaxa, da roça, relaxa. Isso daqui é IA, cara. Isso aqui é Photoshop. Olha isso, cara. Aí, ó. É impressionante, ó. Não é possível, não. Isso aí é IA, velho. Isso aí é IA, ó. Não, isso aí é IA. Isso aí não é verdadeiro. Não, para. Olha só. Isso aí vai dar um tapa na cara da sociedade. Você vê a suquinha aqui ó, até a ponta, cara. É só produção de tricoma em toda funcionário, você vê que ele tá ligado, funcionando a pleno vapor, né? Que elas estão resinadas. O Goianão, eu sei que ele mora no Nordeste, então onde ele tá é bem difícil você fazer a planta resinar assim. É que o cara tá estudando, mano, tá ligado? Que doideira, então, hein? Você tirar uma planta dessa num lugar quente, mano, o cara olha tá isso, cara, parabéns. Todas as flores você vê que tem resina em todo, ou seja, é uma produção que ele vai aproveitar tudo aqui, ó. Né? Não vai perder não merece nada. Palmas não, filho, merece o Tocantins inteiro, você tá maluco, Goianão. Caraca, olha isso, Tiagão, tá incrível, né? Incrível mesmo, isso aqui é foto de Copa mesmo, cara, foto de revista, assim, cara. Cara. Chora Instagram, porque a Ganza App é onde tá os melhores cultivadores de ganja do Brasil. E a gente não vai derrubar, não. E a gente vai só se derrubar, mas a gente vai derrubar vocês, não. Tamo junto. Que massa, olha isso. Muito bom. Parabéns demais. Baita evolução. Goiano é um que tá com a gente aí, é uma cara já, né? É um dos primeiros membros da comunidade aí, cara. Época do Discord, eu lembro. Muito legal, cara. Delírio na cama com a... Boa, da cama com a ganja aqui, ó. Lembram? Vocês lembram dessa aqui, Tiagão? A guerrilha indoor? E olha como aquela pequenininha lá até que deu um espeto, ó. Aí, ó. Veio alguma coisa ainda, ó, como ele tinha espaço, né? Galera, isso que é legal. A galera vai mandando sempre e a gente tem a oportunidade de acompanhar depois de um mês, depois de 2 meses, né? Então você vê legal, assim, os avanços, né? Então, olha aí, ó, chegando no final do processo, aqui... Não, chegou já, colheu, olha lá, ó. Já chegou no final do processo
garantindo o autossustento, Vitão. É disso que se trata, cara. Tá top demais. Delírio meteu marcha, né? E tá, pôs outras, ó. Colheu aquelas e pôs outras, Vitão. Olha aí, ó. Não para, né? Perfeito. O Thiagão foi falar que não é um no-till, o no-till de verdade, mas, cara, é uma boa cama de cultivo, né? Tem bom volume. Cá pra nós. Um indoor, em guerrilha, que isso aí tá no meio de uma mata. Eu duvido, Dó, que esse fundo aí tá conectado. Tenho certeza que tá on fire ali com Pachamama, velho. Cara, olha só. Olha o solzão batendo, olha o solzão. Olha aí, ó, o solzão batendo. Ó, se liga, velho, se liga. O cara, mano, é ninja. Cara, ninja mesmo. Muito legal esse projeto aqui. Eu pago pau pra quem faz um outdoor com luz. Tipo, um outdoor indoor. Isso aí pra mim, mano, a eficiência elevada a milésima. Total mesmo, não tem cara. onde fazer, não tem um lugar, porque não tenho dinheiro, porque não tenho não sei o quê. Então, mano, a única coisa que você tem é desculpa pra não cultivar, entendeu? Então, exatamente. Se você não tem desculpa pra não cultivar, mano, não é pra você mesmo, esquece. Vai lá, parabéns, muito legal. E ó, tem aqui, ó, olha que bacana aqui o nosso chat THC aqui, ó, tá cada vez mais inteligente, hein, Vitão? Já deu as dicas aqui, ó, ele leu foto e tá dizendo, ó, as plantas parecem estar em crescimento, então assegure-se que estão recebendo a iluminação adequada, dá as dicas aqui de nutrição também, a temperatura, né? Muito bacana, né, cara? Aqui você pode perguntar e vamos povoando aqui, perguntando pro nosso chat THC aqui, que vai cada vez melhorando, hein, Vitão? O chat THC, galera, ele tá aprendendo muito com vocês, tá? Quanto você pega, ele te responde, você curte, a gente envia lá pro modelo ali da nossa IA, então ela aprende, galera. Então, se ela te der uma resposta boa, curte lá, entendeu? Ela consegue ler imagens, ela não lê vídeos ainda, entendeu? Se você quiser ler imagem, pode botar a imagem, escreve o texto, quanto mais contexto você der, melhor vai ser a resposta que ela vai te dar, né? Uma coisa que o Morangos aqui, ó, só puxar uma pergunta da aula ainda, que ele falou com a gente aqui de vou produzir flores para vender para farmácia de manipulação, será no mercado? Essa é a ideia, né? Cooperativas. Então é isso que a gente vai ficar antenado aqui com a decisão da Anvisa para ver quais são as regras, né? E a partir dali a gente vai conseguir enxergar esse mercado. Vamos para mais alguns aqui, ó. Não esquece, hein? Vem aprofundar teu conhecimento com a gente aqui, vem pro Cultivando Seu Remédio, vem com nós. Próxima, olha lá, ó. Colheita, ó, de um Alien Snack Alto, do Grow and Or. Olha lá, que maravilha, hein? Cara, é a flor que o cultivador cultivou, não tem preço, cara. É maravilha. Descem um pouquinho, além da florzinha dele tá muito bonitinha, olha lá que legal, ele pegou e atualizou a planta que ele tava levando no plano de cultivo, ó, 5x alto. Colheu recente, ó, 24/4 aqui, ó. Então ficou aí o registro. E aí, ó, se ele atualizou o plano no processo inteiro, aí ele deixa de estudo, porque ele vai ter ali compilado tudo que ele fez durante o processo, né? Vai estar ali tudo para dados, né? Os dados são importantes para a gente evoluir no nosso conhecimento. Então, se você tem os dados do teu cultivo inteiro, não tem preço. Eu lembro que eu fazia, Thiagão, até cara, eu vivia no Excel, sabe, para fazer tabela dos dias, quanto que cresceu de centímetro. Meus primeiros cultivos era de coisa de doido, de anotar, sabe? Se tivesse o Ganza App aqui, ó, eu não ia ter papel e mais papel, cara, ia estar tudo registrado ali. Mas natural, o Ganza App nasceu observando seus vídeos lá, pô, tá ligado? Natural. A gente assistia, ô Thiagão, a gente assistia, pô, aí, pô, fruto, é um produto, fruto do produto natural TV, olha aí, ó. Normalmente eu comprava um caderno, tá ligado? E aí fazia as anotações tudo no caderno, ia fazendo as anotações no caderno. Depois só pegava pra estudar, tirar os dados dali, né? Colher informações. Agora, mano, com o aplicativo, cara. Nossa, top. Eu vou contar uma história, cara. Aí teve uma vez que eu levei o caderninho pra ir estudando no trabalho, aí eu peguei uma carona com meu pai, né, cara? Aí eu esqueci o caderninho no carro e o carro foi roubado. Aí, cara, acharam o carro, a gente vai na delegacia pra pegar a chave e eu recebo das mãos do policial o caderninho, tá ligado? E eu, mano do céu, não tinha HC ainda e tal. Tava Será todo que ele leu? Com certeza, mas não sei se entendeu também, porque eu só sei que, cara, foi muito... Sabe aquela sensação de você falar, nossa... Gelou, né? Gelou.
Hoje, graças a Já, mano, tudo regularizado. E é isso, né, cara? A gente luta pra isso, porque não tem sentido, Vitão. Eu não era uma pessoa antes e mudei porque eu tenho um documento que me dá essa liberdade. Então a gente precisa parar com essas burocracias e mudar completamente. Todo mundo tem que ter o direito de plantar. Exatamente, mano, é importantíssimo, moleque. Tem que ter o direito de plantar, porque, pô, tanta gente precisa, né, mano? A gente precisa, galera. A doutora Amanda já disse aqui N vezes. Óbvio que depois dos 25, não precisa ser toda hora, a todo momento, não precisa ter um excesso de THC, com todas as ressalvas. Esse é um puta de um medicamento para nós e equilibra bastante o nosso organismo. Então, legaliza aí, Anvisa. Não, fora o autocultivo, o processo, como a gente sempre brinca aqui do autocultivo, de não é uma terapia, mas é extremamente terapêutico, cara. Então, ó o velho aí também, ó, o velho das antigas, tem 5 anos de anotação no Excel. Aí, Tiagão. Isso evolui, todo mundo que tá cultivando tem que fazer isso uma vez, um processo, porque você vai ter dados concretos de saber quanto que a tua planta evoluiu de semana por semana, quanto tempo mais ou menos que ela leva ali, cada fase. E com isso, Tiagão, no futuro, você não precisa nem olhar mais pra dado nenhum, é só você olhar a planta, você sabe mais ou menos qual que é a idade dela, qual que é o rolê dela ali, qual que é a saúde dela, né, cara? Cara, exatamente, porque assim, é fundamental isso pro aprendizado, tá ligado? É fundamental para você acelerar o seu aprendizado, você fazer essas anotações. Mas hoje, tá ligado? Mais do que pro aprendizado, né? Isso é importante até você fazer para a questão de rastreamento, né, das suas plantas. E isso vai te dar até mais segurança jurídica, né, no seu tratamento. Sim. Principalmente para quem às vezes precisa de muitas plantas, é importante isso, porque a gente está vendo aí algumas atitudes aí muito suspeitas aí, né, das autoridades perante alguns cultivadores com HC, que tem um número elevado de plantas e estão sofrendo aí altas repressões e tendo que explicar que o cio de porco não é tomada, e a gente sabe o quanto isso é chato, difícil e doloroso, né? E custoso, né? Muitas vezes. Não, total, cara. Ó, é isso, galera. Acho que tenha sido válido para vocês aí, você que quer entrar nesse mercado, né? Então vem se profissionalizar com a gente, né? Daqui a pouco também, para você que é um mini empreendedor, vai gerar algum produto, vai gerar algum serviço, vem com a gente aqui, a gente vai ter as lojinhas aqui para divulgar, para de fato, Vitão, educar esse mercado. Então, fica mais uma vez o convite, vem fazer parte dessa família do autocultivo, entra nos nossos cursos, na nossa oficina, né? Vem aprofundar o teu conhecimento e melhor, fazer esse network, né? Juntar pessoas aí que pensam igual pra gente sair do armário de forma certeira e, ó, num mercado legalizado, Vitão. Legalize e vem, legalize e vem, legalize e vem, legalize e vem, legalize e vem. Só jardineiros conhecem a planta, só verdadeiros estão na missão. Força demais que carrega a responsa, liberta a planta da proibição. Comunidade segue se formando, essa raiz tem nome natural. Mystic ganja pra todo o universo, anunciando a marcha final. Legalize e vem, legalize e vem, legalize e vem. Dicas de outdoor, vai com churu, iluminação, vem de gazão. Que solo eu uso, é o Rafa Suru. Tem consultoria, então chama no VAR. A rede dos growers, Gaza PP. E no low stress, liga o Pedrão. Alporquia, o Thiago Reis. Hidroponia e extração. Na dúvida sempre questione. Te acalma que a doutora Amanda responde. Ainda está preocupado, então programou todo o aprendizado. O tipo já disse anota, que a alma de hoje tá valendo nota. Não sabe o que é fachepar, vai estudar. Legalize e vem, legalize e vem, legalize e vem.